em seu nome, fazer um convite também, sei que Vossa Excelência vai renovar, para a sessão especial amanhã em comemoração ao Dia Mundial do Rim. Este órgão do corpo humano, tão importante e tão fundamental no funcionamento das pessoas, do organismo humano. Então, é um tema, o problema renal, a doença renal, e Vossa Excelência, em boa hora, organizou com a aquiescência do presidente Renan Calheiros esta sessão temática que vai se realizar amanhã, às 10 horas, aqui no plenário do Senado Federal. Então, a sessão especial ao Dia Mundial do Rim. Quem se submete à hemodiálise, quem se submete aos tratamentos ou curas para essas doenças relacionadas aos rins, sabe da relevância que isso tem, também da escassez de recursos também para este problema. É o tema que eu vou me dedicar brevemente nesta comunicação inadiável. Acontece que o meu gabinete, assim como o do senador Ivo Cassol fala sobre esse medicamento, eu estive sábado, também já mencionei aqui ontem na tribuna, e encontrei um jovem, senador Eduardo Amorim, o senhor que é médico, um jovem de 33 anos. Me impressionou a feição, a fisionomia e o olhar súplice, como se tentando agarrar uma tábua de salvação ao me enxergar no corredor do Hospital São José, em Antônio Prado, e me pedir, o Luciano Scopel, por favor, senadora, eu preciso ter acesso porque já os medicamentos que eu estou tomando já não fazem mais efeitos. E ele tem 33 anos, um filho de 4 anos, e disse, eu quero conviver com meu filho. Esses relatos dramáticos sobre a expectativa de vida e a esperança nos comovem a todos. Então, fiquei muito impressionada e, evidentemente, demos, dentro do nosso gabinete, a orientação para a família em relação a este problema, porque nós não podemos, mesmo que isso não esteja registrado, tirar a esperança. Se reza, se faz de tudo quando a gente tem o desespero da dor, o desespero da doença. Então, todos buscam, sejam no conforto espiritual, sejam na crença, seja na fé, buscam de todas as formas tudo aquilo que indicam que seja talvez o caminho para a doença. É claro que nós temos que buscar a ciência para nos ajudar a resolver esses problemas, mas enquanto isso não acontece, nós temos que tratar de dar pelo menos às pessoas o conforto de que estamos fazendo alguma coisa. E é isso que eu digo para o Luciano, se estiver nos assistindo. Senador Eduardo Amorim, caros colegas senadores, diariamente, no meu gabinete, vêm solicitações e registros dramáticos do fechamento de hospitais filantrópicos mantidos pela comunidade ou santas casas das suas unidades. O mais recente aconteceu em Taquara, uma cidade que fica a 85 quilômetros de Porto Alegre. São 10 mil pessoas que ficarão sem atendimento. Não é só o hospital lá de Taquara. Também hospitais de outras cidades, como Alegrete, na fronteira, como Canguçu, na Zona Sul, na Costa Doce do Rio Grande, como Santana do Livramento, na fronteira, e também Rio Grande, que é o terceiro maior porto marítimo do Brasil. Nesses lugares todos, isso para não citar a capital, todos esses hospitais estão com graves dificuldades, fechando as portas. E o que está acontecendo? O Estado não repassa o recurso que a União repassa. O SUS não reajusta as tabelas. A Prefeitura não paga aquelas internações que seriam de responsabilidade da Prefeitura a esse hospital filantrópico. Sem receita, presidente, sem receita, como é que o hospital filantrópico ou Santa Casa vai pagar e ter em dia a conta do pagamento do imposto para a Prefeitura, para a Receita Estadual, para a Receita Federal, para o INSS e para o Fundo de Garantia? Essas chamadas obrigações sociais são necessárias e todos querem pagar isso. Todos querem pagar, ninguém quer ficar inadimplente. Mas como é que eles vão pagar se não recebem da fonte pagadora e ficam com esse débito? Resultado, todos caem aonde? No CADIM.
caem no cadinho, porque não tem a documentação. Então, de nada valeu o esforço seu, meu, do senador Hélio José, dos senadores e dos deputados, em conseguir emendas impositivas que nós aprovamos. O governo só aceitou aprovar a emenda impositiva do orçamento para 50% para a saúde. Nós aprovamos a emenda, 200, 300, 500, R$1 milhão para um determinado hospital. E o dinheiro está parado. Parado porque, como ele está no cadinho, ele não pode ter acesso ao recurso. Veja que essa bola de neve criou uma distorção tão grave, o dinheiro está parado e não chega na fonte. E as pessoas vão ficar sem atendimento. Não só isso, senador, não só isso. Mais um problema grave. Até agora, o que está acontecendo? Com o aumento da incidência da dengue, da chikungunya e do zika vírus, os hospitais em todo o país, não só no Nordeste, estão superlotados. Agrava ainda mais os gastos no atendimento hospitalar. No Rio Grande do Sul, senador, existem 245 hospitais filantrópicos que no ano passado atenderam 73% do SUS no Rio Grande. 73% esses hospitais. As Santas Casas têm sido responsáveis, apesar da crise e das dificuldades dos repasses dos recursos federais, pelo atendimento da maior parte da população do meu estado que recorre ao SUS. 60% dos hospitais estão com os salários dos médicos, dos enfermeiros, dos funcionários atrasados. 17% não pagaram os salários de novembro, dezembro e janeiro. 35% estão devendo Fundo de Garantia e INSS. A dívida dessas instituições soma hoje no Rio Grande do Sul aproximadamente R$1 bilhão e 400 milhões de reais. No meu estado, mais de 4 mil funcionários foram demitidos no ano passado. Houve redução de aproximadamente 46 mil internações e mais de 2 milhões de exames e diagnósticos deixaram de ser feitos. Só com o fechamento do Hospital de Taquara, como eu disse, praticamente 10 mil pessoas ficaram sem atendimento. Muitos hospitais estão em situação crítica e dificuldades para a emissão dos certificados sociais e fiscais, pelas razões que eu apontei agora. O Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, por exemplo, deixará de receber cerca de 2 milhões de emendas parlamentares por causa da intensificação da crise. Situação semelhante, como eu disse, são também de Alegrete, de Canguçu, de Santana do Livramento e de Rio Grande, além de Taquara. No Brasil, existem aproximadamente 21 mil hospitais filantrópicos que, no ano passado, atenderam mais da metade de todo o atendimento do SUS. As Santas Casas têm sido responsáveis, apesar da crise e das dificuldades de repasse dos recursos federais, feito o maior número de atendimento do SUS para os brasileiros que recorrem ao serviço público. A dívida dessas instituições, hoje no Brasil, mais de 21 bilhões de reais. E, para terminar, queria dizer aos caros colegas senadores, qual é a saída para essa crise, já que nós, e na sua companhia, liderado por Vossa Excelência, batemos a porta do Ministério da Saúde e lá vimos a mesma coisa, senador, o mesmo problema. Não tem dinheiro. Houve um contingenciamento, mas esse problema burocrático. A saída tem um projeto de lei aqui na Casa, tramitando o PLS 744, do senador Serra, criando um programa de crédito além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Esse projeto beneficia Santas Casas e instituições filantrópicas que atendem ao SUS. A proposição já está em pauta na Comissão de Assuntos Sociais. A senadora Lúcia Vânia fez um belo relatório. E eu, só para terminar, lembro, quando o sistema financeiro, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, teve problemas de instabilidade, criou-se o PROER, um programa de recuperação para as instituições financeiras. Foi muito importante. Eu era jornalista, combati muito isso, senador. Mas depois reconheci, dei mão à palmatória, que era necessário para manter a estabilidade do sistema. Depois, na crise de 2008, já no governo Lula, o que fizeram para atenuar a crise? Tiraram o IPI
dos automóveis, tiraram o IPI da linha branca, geladeira, máquina de lavar, televisores, uma série de outros aparelhos. Mas nós não encontramos, até agora, nenhuma forma de ajudar aquilo que diz respeito à vida das pessoas, ajudar a saúde pública do nosso país. Para todos esses outros setores importantes economicamente, foi encontrada uma solução, mas não para a saúde. Este projeto parece ser o caminho. Vamos ter que encontrar aí uma forma de financiamento, porque há uma lei agora que não se pode criar um compromisso. Então, eu fico grata por estar presidindo o senador Eduardo Amorim, que amanhã, às 10 horas, faz esta sessão especial de celebração. Mas, se me permitir, o senador Medeiros, se não se enxerga direito, levantou o microfone e eu queria, mesmo não permitindo regimentalmente, mas são poucos senadores aqui, de atender a atenção do senador José Medeiros. Senadora Ana Amélia, simplesmente para lhe parabenizar pelo pronunciamento e dizer que a Vossa Excelência está coberta de razão. Muitas vezes, o patrimônio, ele fica em primeiro plano em relação à vida. Eu dou exemplo, por exemplo, Mato Grosso e o Brasil, ele tem alto índice de lepra, tuberculose, doenças que estão aí há milênios na humanidade, são as doenças chamadas negligenciadas. Isso. Como elas têm baixa taxa de mortalidade, mas alto índice ela debilita o paciente, mas não mata, e também não rende tanto, são negligenciadas. Então, nós ficamos nesse raciocínio terrível de privilegiar o patrimônio em detrimento da vida. Vossa Excelência está coberta de razão. Nós precisamos, é um desafio muito grande mudar essa cultura, porque em determinado momento é muito mais urgente salvar, por exemplo, o sistema financeiro, é justo, precisamos salvar. Tanto é que os norte-americanos gastaram trilhões depois porque não fizeram o saneamento no momento certo. A linha branca, tudo bem, mas a vida em primeiro lugar. Vossa Excelência está coberta de razão. Muito obrigada pelo apoio. Eu queria que a manifestação do senador José Medeiros fosse parte integrante do meu pronunciamento e agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Amorim. Senadora Ana Amélia, a senhora tem toda a razão em clamar e pedir aqui da tribuna do Senado a sensibilidade